Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja com todos, esteja comigo e que nesta manhã nós possamos sermos ricamente abençoados por Deus através do estudo que nós vamos ter da nossa lição. Claro que nós estaremos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, através da nossa lição, que é o nosso guia de estudo. Responsabilidade dos membros da família de Deus, tá? É o que nós vamos estudar e vamos aprender nesta manhã de quarta-feira sobre a nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? A missão que nós temos, que nós recebemos de Deus como dons que Ele bondosamente tem nos dado, ok? Eu quero orar com você neste momento, na medida do possível que você puder. Feche seus olhos e nós vamos falar com Deus. Santo, santo, santo é o nome do nosso grande Deus, que neste momento, através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos ouvir a Tua voz. E então agora pedimos ao Senhor que, pela Tua bondade, ó Pai, faça com que a nossa mente seja limpa, seja iluminada, seja purificada, para que nós possamos estudar a Tua palavra e termos aí uma clareza, um esclarecimento profundo e possamos aprender e viver a nossa vida de acordo com os Teus ensinamentos. Abençoe, querido Pai, todos os meus irmãos que estão na Sala da Esperança, ouvindo a Tua palavra através dos vídeos, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa e abençoe a cada um desses nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais que Deus nos concede. É muito confortador saber também que somos parte da família de Deus. Tá? Muito bem. Nós vamos estudar Deuteronômio capítulo 5, verso 6, Mateus 22, verso 37, tá? E nós vamos aqui, queridos, fazer algumas aplicações desta mensagem, da palavra de Deus para nós, ok? Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Deus diz para o seu povo assim, ó: Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a tua força. Tá? Então Moisés, inspirado por Deus, ele numa reunião com o povo de Israel, ele ensinou o povo que eles precisavam aprender a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Tá? Muito bem. Agora nós vamos ler livro de Deuteronômio capítulo 10, verso 12 ao verso 13 e depois 1 João 5, verso 3. Que diz assim Deuteronômio: O Senhor requer que vocês temam o Senhor e guarde os seus mandamentos e sirva o Senhor seu Deus. Tá? E aí João fala assim, olha, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muito bem, até aqui, tá? É a mensagem que nós temos através desses versos da nossa lição de hoje. Agora, queridos, vamos aprender aqui algumas lições importantes para nós. Tá? A ordenança divina através aqui da sua palavra é que nós precisamos amar a Deus
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Tá? Muito bem. O que é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento? Queridos, nós precisamos, tá, reconhecer pela fé a esse Deus que é nosso Pai. Aceitá-lo como nosso Pai. Tá? Outra coisa importante, queridos, amar a Deus é saber que nós somos seus filhos. Tá? Nós somos seus filhos. Agora eu quero fazer uma analogia importante aqui para nós compreendermos melhor, como filhos de Deus. Uma certa ocasião, tá? Os discípulos de Jesus estavam tendo ali uma confusão entre eles, porque ali prevaleceu o orgulho e eles queriam ser sempre um melhor do que o outro, tá? E havia ali entre eles essa disputa. E eles disseram uns aos outros: quem de nós será o maior diante de Jesus? Eles imaginavam que Jesus iria estabelecer o seu reino aqui na terra, tá? E então eles teriam parte no ministério de Jesus como rei. Essa era a impressão que tomava a mente deles naquele momento. E eles ficavam ali encabulados, tá? Nessa ideia do reinado de Jesus, um reinado terreno, material, e eles fariam parte então desse reino, e claro que eles seriam ali alguns ministros no reinado de Cristo. Mas quem seria o maior dos ministros? Aí Jesus apresentou, queridos, uma criança e diz assim: olha, se vocês não tornar como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então é nesse ponto aqui que eu quero agora fazer aqui essa analogia com vocês, para nós entendermos melhor como filhos de Deus. Nós como filhos de Deus. Queridos, uma criança tem muitas lições aqui para nós aprendermos, mas eu quero apresentar apenas uma delas. Apenas uma de tantas lições importantes. Quando Jesus disse: se vocês não tornar como uma criança. Uma criança, queridos, ela é 100% dependente de seus pais. Para que ela possa crescer, para que ela possa ser educada, para que ela possa ir a uma escola, para que ela possa aprender uma profissão, para que ela possa desenvolver, ter uma mente facultativa de inteligência, ela precisa totalmente da educação, do ensinamento, né, dos seus pais, para ela sobreviver. Queridos, amar a Deus acima de todas as coisas é uma demonstração da nossa parte para com Deus, o nosso Pai, da nossa total confiança nele, fé e total dependência de Deus. Ok? Muito bem. Aí os fariseus, alguns dos fariseus, chegou para Jesus perguntando qual era o maior dos mandamentos na lei. Claro, né, Jesus apresentou ali para aqueles homens dizendo assim: olha, o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o seu próximo como a ti mesmo.
desses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então Jesus fez um resumo ali, apresentando os 10 mandamentos da lei de Deus, da lei moral, tá? Fazendo ali um pequeno resumo, tá? Para que ficasse mais claro, mais compreensível. Ok? Então, queridos, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Como Jesus disse, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós encontramos o primeiro mandamento espiritual que nos leva, queridos, tá, a uma reverência e respeito, tá? Temor a Deus, não temor de medo, mas temor de respeito e de obediência. Que é, primeiramente, queridos, a palavra de Deus lá nos mandamentos, nos 10 mandamentos, diz para nós, né, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 mandamentos são 4 mandamentos espirituais, tá? Que nos leva ao amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, para você amar a Deus desta maneira, você precisa, então, queridos, assim como eu também, não ter outros deuses pagãos além do Deus verdadeiro, não ajoelhar e adorar imagem de esculturas, não andar tomando o nome de Deus em vão, tá? Por qualquer coisa, e observar o santo sábado, que é o 4º mandamento que estará ali na lei de Deus. É desta maneira que eu estou amando a Deus de todo o meu coração. Deu para você entender? Pois é. Agora Jesus disse assim, olha, o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para mim amar o meu próximo como a mim mesmo, queridos, eu preciso estar guardando 6 mandamentos, os 6 últimos mandamentos, que me leva então ao amor ao meu semelhante, ao próximo. Que é honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a mulher, não cobiçarás a casa, não cobiçarás o servo, a serva e nada que pertença ao próximo. São 6 mandamentos que me levam a amar o meu semelhante, o meu próximo, o meu irmão como a mim mesmo. Então, queridos, o resumo aqui de tudo isso, do amor, é guardar os mandamentos de Deus. O guardar os mandamentos de Deus é uma demonstração de amor a Deus e de amor ao próximo. Você entendeu? Pois é. Por isso, queridos, lá no livro de 1 João, no capítulo 5, verso 3, diz assim, olha, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Então, o amor de Deus, a minha demonstração para amar a Deus, queridos, é guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados. Tá? Mas há quem diga, queridos, que observar a lei, obedecer os mandamentos, infelizmente, para muitos cristãos, a ideia de obedecer à lei, em especial o 4º mandamento, é um legalismo. Você é um fanático. Tem cristãos que pensam assim, que guardar a lei, guardar os mandamentos, inclusive guardar o sábado, é uma pessoa que se torna fanática. É um legalismo. Mas aqui está deixando muito bem claro, queridos, que em vez de eu ouvir
essa pessoa que pronuncia como um cristão, como um servo de Deus, como um enviado de Deus, como um apóstolo de Deus, como um missionário de Deus, como um líder de Deus, mas que ele acha que guardar os mandamentos de Deus é um legalismo, é um fanatismo. Queridos, eu prefiro ficar com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, do que com a tradição e com a ideia desta pessoa. Porque Deus está dizendo que eu estou amando a Deus quando eu guardo os seus mandamentos. Eu não guardo os mandamentos de Deus para ser salvo. Porque a nossa salvação depende unicamente dos méritos de Jesus, pela sua graça. Agora, queridos, não dá para uma pessoa que é salva pela graça de Cristo, pela misericórdia de Jesus, ser desobediente, ser rebelde, não guardando os mandamentos de Deus. Deus diz, você faça isso, eu não faço. Que filho é esse? Que filha é essa? Deu para você entender? E aqui diz que Deus, os mandamentos de Deus não é pesados para guardar. Jamais Deus, como nosso Pai, ia nos dar um peso que nós não pudéssemos, né, suportar ou carregar. É óbvio que não. Nenhum pai de sã consciência, ele coloca um peso no seu filho que ele seja incapaz de suportar, que ele vai cair, que ele vai agonizar ali com aquele peso sobre ele. Nenhum pai faz isso, nenhuma mãe. Muito menos Deus, que conhece a cada um de nós. E outra, queridos, guardar os mandamentos de Deus é para o meu próprio bem. O maior beneficiado sou eu. Deus não é elogiado quando eu guardo os seus mandamentos, mas Ele me deu regras para que eu tenha uma vida feliz, uma vida de liberdade. Tá? Isso não é ego para Deus, é para mim, é para você. Nós aqui somos os beneficiados. Tá? Muito bem. Jesus disse que os que ouvem, né, e pratica a sua palavra, ele comparou lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 27, tá? Como o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí depois veio a tempestade, veio a chuva forte, veio a ventania, mas a casa continuou em pé, ela prevaleceu ali, porque ela está fundamentada em cima de uma rocha muito forte. A minha casa, a minha fé, a minha esperança, sabe? Queridos, o meu cristianismo precisa estar totalmente edificado sobre a rocha forte que é Cristo Jesus. Aí Jesus disse que o insensato, o preguiçoso, ele construiu a sua casa sobre a areia. Ele não quis, né, fazer uma fundação. Ele não quis, né, fazer com que a casa ficasse ali bem fixada sobre o solo. Então ele construiu de qualquer jeito em cima da areia. Aí veio a chuva, veio a ventania, né, veio a tempestade e a casa foi levada embora. Por quê? Porque ela não tinha fundamentos, não tinha fundação. Tá? Não estava construída em Cristo Jesus. E é assim que muitas pessoas fazem. Tá? Ele diz que ele é um cristão, que ele conhece a palavra de Deus, mas ele não obedece os mandamentos de Deus, não quer guardar a palavra de Deus. Ele está construindo a sua casa, a sua fé, a sua esperança, sabe, em areia movediça que é levada pelo vento. Então, meus amados, é responsabilidade dos membros da família de Deus. Você tem uma missão, eu tenho uma missão que nós recebemos de Deus. Tá? Que Deus realmente te abençoe, que você e eu também possamos juntos, né, cada dia, aprendermos mais e mais a amar a Deus, saber da nossa missão e cumprir. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique com Deus. Até logo.